Então, boa tarde a todos, né? Só fazendo uma brevíssima introdução aqui. André, no caso, ele é professor lá na Universidade Federal de Alagoas, né, no campus de Arapiraca, e ele gentilmente aceitou participar dos nossos seminários, né? Ele tem trabalhado bastante aí com leis aleatórias em diversos tipos de sistemas e tem interação bastante grande aí aqui com o nosso departamento, né, com o Cid, Anderson Gomes, enfim. E eu agradeço bastante ele ter aceitado esse convite e, André, por favor, sinta-se à vontade aí. Tá bom, obrigado, Anderson. Fiquei muito feliz por esse convite. O departamento de Física foi fundamental na minha formação. Passei 2 anos no estágio de pós-doutorado e ainda mantenho a colaboração, principalmente com o professor Anderson e o professor Cid. Então, para mim é um prazer enorme estar participando desse seminário. A ideia geral é falar de efeitos ópticos lineares e não lineares e nanopartículas cristalinas dopadas com íons Sherazades, mais especificamente íons de neodímio. Eu vou seguir esse roteiro para a apresentação. Eu vou falar de novos efeitos em lasers aleatórios, que é a geração de segundo harmônico, ação de frequência, e mais recente é a demonstração da amplificação paramétrica. Aí, numa outra abordagem, os lasers aleatórios vêm sendo estudados dentro da mecânica estatística de sistemas complexos. Então, vou mostrar as distribuições de Levy para as flutuações de intensidade de lasers aleatórios, assim como lasers convencionais. E, por fim, fugindo aí um pouco dos lasers aleatórios, eu vou mostrar uma excitação não convencional dos íons de neodímio em 1064 nanômetros. É não convencional porque, embora esses íons emitam muito bem nesse comprimento de onda, eles absorvem muito pouco. Então, isso aí, por conta disso, essa excitação não é bem explorada na literatura. Então, para quem não conhece, esse é o mapa do estado de Alagoas, e Arapiraca é a segunda maior cidade do estado, é localizada aqui no centro do estado, e aí entre o Rio São Francisco e o mar. É um bom lugar para trabalhar, que a gente está, de certa forma, longe dos distratores. Só que são os colaboradores que eu venho trabalhando de forma mais intensa, como eu já falei, da UFPE, o professor Cid, da Universidade Federal de Goiás, o professor Lauro, então o Pablo, que está no Chile, fez o pós-doutorado, fez o doutorado na UFPE. Aí temos o Carlos Jacinto, do Instituto de Física da UFAL, lá em Maceió, e os pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas, que é o professor Carlos Argolo e o professor Francisco Rego. Aqui são os professores do curso de Física do campus Arapiraca. Então, atualmente somos 8 professores, trabalhando em distintas áreas, como aprendizado de máquina, para identificar correlações na mecânica quântica, espectro dinâmico, acústica, cristais líquidos, a mecânica estatística e o professor Williams, que investiga aí os feixes com momento angular orbital. E aí a gente tem recebido o apoio técnico do Geraldo, que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E aí, como estudantes, predominantemente estudantes de iniciação científica, recentemente o Emanuel se formou e iniciou o mestrado na UFPE, no Departamento de Física, e nós temos contato também com o Jefferson, que tem atuado como um pós-doc aqui no nosso laboratório. O Jefferson é um egresso também do campus Arapiraca. Então, essa infraestrutura que a gente tem hoje, essencialmente é um laser Quantronics, que a gente ganhou do professor Arthur, lá do Instituto de Física, da UFAL. Semelhante ao que o professor Anderson tinha aí no corredor do departamento. Então, esse laser é muito interessante porque opera no regime contínuo, Q-switch, mode-lock e Q-switch mode-lock simultaneamente. Além disso, ele opera em 1064 nanômetros e com a mudança dos espelhos é possível operar em 1319 nanômetros. Então, esse laser é muito bom para a investigação de efeitos não lineares e a propagação de efeitos como a propagação de sólidos. E a gente tem também um outro laser, né, o de Miyagi, cuja característica é a alta energia por pulso. Esse laser opera no regime Q-switch, o modo dele é o 1064 nanômetros, mas é possível converter esse comprimento em onda utilizando geradores de segundo e terceiro harmônico. Bem, recentemente o nosso laboratório ingressou no INCT do Fotônica, onde a gente tem expandido a nossa rede de colaboração. Vou falar inicialmente sobre os lasers aleatórios. Esses lasers foram introduzidos, não com esse nome, na década de 1960 por Letokov,
onde essencialmente ele investigou a equação de difusão para fótons, ou seja, a luz se propagando no meio difuso, considerando um termo de amplificação ou um termo de ganho, na época era chamado de seção de choque negativa. Então, aí a solução dessa equação já era conhecida, e aí é possível determinar uma condição de threshold ou limiar, porque se esse termo que está associado à amplificação for maior que esse outro termo que está associado à redução da densidade de fótons no meio pelo processo de fusão, a gente tem uma exponencial positiva que cresce com o tempo, ou seja, a gente tem uma amplificação, ou como também já foi chamado, uma bomba fotônica. Então, essa é a distinção que a gente tem hoje entre um laser convencional e um laser aleatório. Então, no laser aleatório, a gente tem luz se propagando no regime difuso, ou seja, no meio espalhador, o que é totalmente indesejável no laser convencional. Porque caso o meio de ganho aqui fosse um meio altamente espalhador de luz, a gente teria perdas e aí é necessário aumentar a energia de excitação do material. A outra característica é a ausência de cavidades. Então, como vocês podem ver, essencialmente excitar o material com comprimento de onda adequado e observar o espectro de fotoluminescência. Então, aí, em princípio, qualquer meio espalhador com ganho pode funcionar como laser aleatório, e os mais investigados são soluções de etanol e rodamina, ou corantes. Em geral, esses corantes fluorescem muito bem, eles têm uma seção de choque de emissão muito alta. Então, essas soluções com partículas de dióxido de titânio são espalhadores muito eficientes de luz. Temos também sistemas porosos infiltrados com corantes. Aí tem uma série de materiais como sílica porosa, papel, até materiais exóticos como as asas de borboleta e cigarra, então tecidos ósseos, tecidos cancerígenos. Então aqui é uma representação de um material poroso infiltrado com rodamina e excitado aí em 532 nanômetros. Essa emissão bem intensa é característica desses lasers aleatórios. Aí temos também partículas, nanopartículas ou micropartículas cristalinas dopadas com íons de neodímio trivalentes e nanoestruturas de dióxido de zinco, que é um material semicondutor. Então, eu vou concentrar nos íons terrazários trivalentes. Então, esses íons eles possuem uma configuração eletrônica muito interessante, porque os elétrons oticamente ativos não são os mais externos. Isso implica que esses elétrons eles sentem muito pouco a perturbação do campo cristalino. Então, em geral, o hamiltoniano desses íons é descrito pelo hamiltoniano do íon livre, mais o hamiltoniano, devido à interação com o campo cristalino, que é considerado aqui uma perturbação. Aí, como consequência, mudando o íon, nesse caso de neodímio, de uma matriz hospedeira para outra, a gente tem uma mudança aqui na estrutura dos picos, mas a posição média aqui, ou o comprimento de onda médio, não muda muito de uma matriz hospedeira para outra. Esse aqui é um diagrama que resume grande parte dos níveis de energia para os íons terrazários, certo? E aí a gente tem que os mecanismos de excitação podem ser diversos, como excitação, absorção de estado, ground state absorption, né? Absorção de estado fundamental ressonante e não ressonante, com a participação de fônons, pode ser com a aniquilação de fônons ou com a criação de fônons. A gente também pode ter absorção de estado excitado, absorção simultânea de fótons, 2, 3 ou até mais. Certo? E aí os comprimentos de onda de emissão podem ser diversos, né? Com os fótons com energias maiores ou menores que o feixe de excitação, ou igual. Né? Isso proporciona aí uma fonte, esses íons proporcionam fonte de radiação em diversos comprimentos de onda. Então, particularmente nessa apresentação, eu estou interessado nos íons de neodímio. Então, esses íons eles são muito utilizados para o desenvolvimento de lasers e lasers aleatórios, isso porque eles podem ser excitados em diversos comprimentos de onda e emitir radiação aqui em 1064 nanômetros, que corresponde a essa transição. A gente pode simplificar a excitação e emissão desses íons por um sistema de 4 níveis, o que facilita a inversão de população, que é um requerimento necessário para que a gente tenha ação laser. Então, isso ocorre porque a transição laser termina num estado que está longe, relativamente longe, não, afastado do estado fundamental. Mas, mesmo assim, ele está próximo o suficiente para que essa relaxação seja por fônons,
que é são relaxações muito rápidas. Então, a princípio, qualquer população que a gente coloca aqui no nível superior da transição laser, que é esse nível 2, a gente já tem a inversão de população. Bem, então, algumas tendências atuais para os lasers aleatórios são a demonstração de novos efeitos ópticos, a busca de novos materiais, a demonstração de aplicações e a investigação dentro da mecânica estatística. Nessa apresentação, eu vou ficar concentrado com a demonstração de efeitos novos e essa investigação no contexto da mecânica estatística. Então, essa aqui é a representação do aparato experimental que eu utilizei na UFPE, onde a gente tem um oscilador paramétrico óptico que permite sintonizar o comprimento de onda de saída. Isso aí é muito bom. Aqui a gente tem um par de polarizadores para controlar a energia do pulso. Esse laser é de nanosegundos, com uma taxa de repetição baixa, da ordem de 10 Hz. Aqui a gente tem um espelho para guiar a luz, uma lente para focalizar na amostra e um par de lentes para coletar a luz gerada e focalizar no espectrômetro, que nesse caso era acoplado com a câmera CCD e um fotodetector rápido. Permite fazer a análise temporal. Aqui é como a gente faz a caracterização do laser aleatório. Então, essencialmente, aumentar a energia de excitação e observar o espectro de fotoluminescência. Então, vocês podem ver aqui que aumentando a energia de excitação, a gente tem um estreitamento desse espectro. A gente representa aqui pela largura meia altura, desse pico mais intenso, e a intensidade de pico em função dessa energia de excitação. Então, vocês observam que existe um threshold ou um limiar muito bem definido, onde abaixo desse valor de energia a gente tem apenas a emissão espontânea e acima a gente tem a emissão estimulada. Certo? Então, a gente tem um estreitamento abrupto desse espectro e um aumento nessa coeficiente angular, que é chamado em inglês de slope efficiency, e define muito bem esse threshold. Então, mais para frente eu vou explicar o porquê que a gente tem esse aumento nesse coeficiente angular. E aqui é uma representação da amostra, coloca aqui no suporte metálico e compacta gentilmente o pó, nesse caso constituído de nanopartículas. Então, a outra evidência para emissão laser aleatória a gente tem pela análise do tempo de decaimento do nível superior da transição laser. Então, abaixo daquele threshold de energia, a gente tem um processo de emissão espontânea que, para os íons de neodímio, nessa amostra que a gente investigou, está da ordem de 100 microsegundos. Certo? Quando a gente aumenta a energia de excitação além do threshold, a gente tem um encurtamento desse tempo de decaimento. Então, veja que a gente sai de microsegundos para nanosegundos. Então, a gente pode descrever matematicamente esse sistema, utilizando um conjunto de equações de taxa, onde a gente pode simplificar bastante, porque, como eu falei, a população desse nível é praticamente zero, já que os íons relaxam muito rápido para o estado fundamental, através de relaxação por fônus. A gente considera a excitação direta para esse nível, porque também, estando aqui em 808 nanômetros, a gente está excitando para esse nível que relaxa muito rápido, para esse nível 4F3,5 por fônus. A gente considera essencialmente a densidade de íons no nível superior da transição laser e a energia, o número de fótons na transição laser, que eu representei a energia, que é o número de fótons vezes a energia de um fóton. Então, esse termo está associado ao feixe de excitação, e para as nossas experiências pode ser considerado um feixe gaussiano aqui no domínio temporal. Esse termo está associado à relaxação espontânea dos íons, assim como a relaxação por fônus, esse tempo devido ao tempo total de decaimento. E esse outro termo está associado à emissão estimulada. Então, veja que ele leva em conta a energia na transição laser e a densidade de íons no estado superior da transição laser. Então, aí nós temos que os íons que relaxam espontaneamente, uma fração deles vão contribuir com fótons nessa transição, a outra parte pode ser perdida por fônus ou mesmo para outras transições aqui dos íons de neodímio. Então, por isso que a gente introduz esse parâmetro beta, que é um parâmetro que vai de 0 a 1. Certo? Os íons que relaxam espontaneamente, estimuladamente, vão criar fótons aqui, pelo processo de emissão estimulada. E aqui, como a gente está considerando o meio difuso, a gente considera esse termo que está associado ao escape dos fótons do material. Então, esse tal 2 é essencialmente o tempo de vida médio que os fótons permanecem nesse meio difuso. Então, aqui são os resultados da simulação. Então, abaixo do threshold, a gente tem a relaxação espontânea,
certo? Como eu falei, está na ordem de microsegundos, e aumentando a energia de excitação para próximo do threshold, veja que a gente tem um encurtamento do decaimento temporal de microsegundos para nanosegundos. Então, a razão principal para a gente ter aquele aumento na slope efficiency é que o pulso do laser aleatório ele se forma muito rápido. Então, vejam que o atraso entre o laser de excitação e o laser aleatório está da ordem de nanosegundos, que é um tempo muito menor para que, por exemplo, ocorra relaxações não radiativas dos íons de neodímio. Então, aqueles íons que iriam relaxar não radiativamente, eles estão relaxando agora estimuladamente e criando fótons na transição laser. Então, aqui é um resumo da caracterização, é o estreitamento espectral. Aqui já nas simulações, é o aumento na slope efficiency, certo? Devido à inibição das relaxações não radiativas. E aqui é aumentando a energia de excitação, um pouco além do threshold, a gente vê essas oscilações, são chamadas oscilações de relaxação, que está associada à população do nível superior da transição laser, mas aí a emissão estimulada age para diminuir essa população. Então, nesse caso, André, como o laser de desculpa, excitação... eu acho... Sim? Não, porque aí eu acho que você foi rápido demais, eu não entendi. Qual desses pulsos aí corresponde a essa região crítica? É o 4 ou o 3? Qual? Desculpa antes. Ah, tá. Aqui é bem próximo do threshold, certo? A gente tem esse pulso 2 aqui. Aqui é o laser de excitação, essa curva roxa. O perfil temporal Certo. do laser de excitação. Aqui é o laser aleatório para uma energia bem próximo do limiar, ligeiramente maior, certo? Okay. Conforme a gente aumenta a energia de excitação além desse limiar, então formam-se esses pulsos mais curtos e que são chamados de relaxação de oscilação. Porque uma vez que o nível superior da transição laser é populado, a emissão estimulada faz com que essa população diminua. Mas como o pulso de excitação ainda está atuando, ele repopula esse nível, e aí a emissão estimulada faz ela baixar. Então, é por isso que a gente tem essas oscilações de relaxação, e conforme for maior a energia, a gente vai observar mais pulsos aqui no resultado, tanto experimental quanto numérico. Isso corrobora muito bem com as observações experimentais. Ok, Anderson? Beleza, obrigado. Pronto, eu vou falar agora essa é a caracterização usual. Certo? Então, vou falar agora da demonstração de novos efeitos em lasers aleatórios, inicialmente não tão novos, né, porque a gente fez aí na UFPE, mas no final vou falar das experiências mais recentes feitas aqui em Arapiraca. A gente sabe que a interação da radiação com a matéria pode ser descrita pelo vetor polarização, está escrito aqui em termos de as componentes. Certo? Então, esse primeiro termo descreve a resposta linear, como a absorção linear e a refração. Se a gente considerar campos intensos, a gente excita as respostas não lineares do material. Então, começando aqui com a resposta não linear de segunda ordem, a gente tem efeitos como a geração de segundo harmônico e a soma de frequências. Que é o que eu vou ficar concentrado nessa apresentação, são esses efeitos associados ao Q2. Então, na geração de segundo harmônico, a gente tem que a interação de um feixe ômega com o material pode proporcionar um feixe com o dobro da frequência. Então, a gente representa num diagrama de níveis de energia, onde esses níveis são virtuais, e a gente compreende da seguinte forma: para gerar um fóton do segundo harmônico, é necessário aniquilar simultaneamente dois fótons de um feixe de excitação. A gente tem a conservação da energia. Então, esse processo é muito utilizado para converter a luz de lasers. Então, por exemplo, os apontadores que a gente tem, hoje a gente já tem isso de forma muito compacta. Então, esses apontadores verdes funcionam com um laser de diodo em 808 nanômetros, que excita um cristal aqui com neodímio, e as faces desse cristal têm uma deposição especial para refletir bem a luz em 1064 nanômetros. Aí você tem um laser com cavidade, miniatura, e aí a saída desse laser passa por um cristal gerador de segundo harmônico, e a gente tem aquela conversão e a geração da luz verde. Então, o outro processo é o de soma de frequências, onde a gente tem aqui dois feixes com frequências distintas, incidindo aqui no material, e o resultado pode ser um feixe com a soma dessas frequências. Então, inicialmente, nós mostramos pela primeira vez esses processos em lasers aleatórios numa forma autoinduzida, no sentido de que a luz laser
laser e os sinais de conversão de frequência foram gerados no mesmo material. Então, a gente fez a caracterização usual do laser aleatório, como eu já mostrei anteriormente, e aí observamos a interação desse laser aleatório com as partículas cristalinas, com o neodímio, e essa interação resultou para a gente na geração de segundo harmônico, na soma de frequência entre o laser aleatório e o laser de excitação, resultando aqui em uma emissão no azul, e observamos também a própria geração de segundo harmônico do laser de excitação. Então, isso proporciona para a gente uma fonte de radiação, né, de diversos comprimentos de onda, baseado num único material. E aí, mais recente, a gente mostrou, trabalho feito aqui em Arapiraca. André, uma pergunta aí nesse slide anterior. A duração do pulso, você está excitando com 806, né? Aí nós usamos o OPO antes, e a duração do pulso é da ordem de 10 nanosegundos. Aí dá tempo de pegar o pulso gerado lá e ainda interagir com o pulso incidente, né? Dá. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas é uma pergunta muito boa. Aí você acho que vai esclarecer essa sua dúvida. Beleza, obrigado. É interessante. Então, aqui como eu falei, relacionado à amplificação paramétrica, que é outro efeito relacionado à não linearidade de segunda ordem. Então, nesse processo, a gente tem dois feixes interagindo com o material para gerar um terceiro feixe na diferença de frequência. A gente representa o diagrama de nível de energia dessa forma. Aqui é o feixe de maior frequência dos feixes incidentes e o feixe de menor frequência. Então, a interação desses dois feixes com o material vai gerar um feixe correspondente à diferença de frequência. Aí, notem que, para cada feixe da diferença de frequência gerado, para cada fóton, da diferença de frequência gerada, um fóton do feixe de excitação é aniquilado. Então, por conservação de energia, um fóton desse feixe de menor frequência incidente no material tem que ser gerado. Então, aí a gente diz que esse processo é estimulado por esse feixe de menor frequência. E aí, como para cada fóton da diferença de frequência gerada, um desse de menor frequência é gerado também, com a aniquilação do feixe de maior frequência incidente, a gente tem a amplificação desse feixe. Então, aqui foi o que nós propusemos nesse trabalho feito aqui em Arapiraca. Então, para isso, nós consideramos o diagrama de nível de energia do neodímio, e aí optamos por excitar esses íons em 580 nanômetros, para que o comprimento de onda do feixe da diferença de frequência fique mais próximo do laser aleatório, né? Então, eles vão ter aí seções de choque de espalhamento semelhantes. Se a gente excitasse em 808, o comprimento de onda desse feixe está na ordem de 3.500 nanômetros. Então, a seção de choque de espalhamento dessas partículas para esse comprimento de onda é muito baixa. A gente não tem uma realimentação efetiva proporcionada pelo espalhamento múltiplo da luz. Então, excitando em 580 nanômetros, como falei, o feixe da diferença de frequência está aqui em 1.280 nanômetros. Aqui é o espectro de reflectância difusa, nós estamos excitando nessa banda aqui de absorção do material. Então, para isso, como o nosso laser opera em 1064, 532 ou 355 nanômetros, a gente montou um laser de corante, constituído aqui no espelho, a cubeta com rodamina e etanol, sem partículas espalhadoras, gente, isso é um laser convencional, e uma grade de fração para selecionar qual é o comprimento de onda que vai sofrer a realimentação. Então, com isso, a gente consegue sintonizar o comprimento de onda de saída dentro da curva de ganho do corante. Então, aqui são os nossos resultados experimentais. Então, notem que, aumentando a energia de excitação, a gente tem aquele aumento na slope efficiency, caracteriza a transição do regime de emissão espontânea para o regime de laser aleatório, e em energias mais altas, a gente tem um desvio desse comportamento linear. Então, infelizmente, a gente não tinha um espectrômetro capaz de medir esse sinal. Então, para se certificar que isso aí está associado, de fato, à diferença de frequência, a gente resolveu o problema numericamente. Então, essencialmente, nós consideramos o mesmo sistema de equações de taxa anterior, onde aqui a gente incluiu a interação entre o feixe de excitação e o laser aleatório, que vai gerar um fóton na diferença de frequência, e o feixe de excitação e o feixe da diferença de frequência, que vai gerar um feixe, né, correspondente ao laser aleatório. Então, vai ter uma amplificação, né, desse sinal.
E aí a gente introduziu uma equação para os fótons nesse sinal da diferença de frequência. Então, esse termo aqui é o termo de escape desses fótons do meio difuso. Tá? Então, vejam que para cada fóton do feixe de excitação que é aniquilado, a gente vai ter aqui a criação de um fóton na transição laser aleatória e de um fóton na diferença de frequência. Então, esses aqui são os resultados da simulação, utilizando resultados típicos, aí, parâmetros típicos da literatura para os íons de neodímio. Então, vejo que o desvio do comportamento linear é semelhante aos nossos resultados experimentais, e ocorre aqui, eu normalizei aqui a energia de excitação pelo threshold, então, aqui está em torno de 1,75 vezes, que é bem próximo do que a gente observou experimentalmente. Então, respondendo à pergunta do Anderson, sim? Sim, professor? Não. Responda primeiro a do Anderson. Certo. Com relação, Anderson, à superposição temporal desses feixes de um material, entre o feixe de excitação, o laser aleatório e o laser aleatório, né? Então, como eu já mostrei, para uma energia de excitação abaixo do threshold, a gente só tem emissão espontânea, cujo tempo de decaimento é da ordem de microsegundos. Quando a gente se aproxima do threshold, uma energia de excitação ligeiramente maior que o threshold, a gente tem a formação aqui do pulso do laser aleatório. Então, vejam que já tem uma superposição baixa, né, entre o feixe de excitação, superposição temporal, né, e o laser aleatório. Então, conforme a gente aumenta a energia de excitação, essa superposição se torna mais efetiva, e é por isso que esse desvio, né, do comportamento linear só ocorre em energias de excitação um pouco acima do threshold. Sim, professor Lúcio? Sim, volta ali um instantinho, duas coisas. Primeira coisa é a estimativa do tal 2 aí, que tem a ver com a difusão, envolve, por exemplo, parâmetro como o diâmetro do feixe de bombeamento para... Sim, professor. O diâmetro do feixe de bombeamento e o livre caminho médio dos fótons no meio difuso. Que tem a ver com o termo de difusão, né? Isso. Ok. A outra coisa é o seguinte, eu me perdi aqui, o cristalito no qual está embebido o neodímio, ele é centrosimétrico ou não, né? É não centrosimétrico. Qual é o material? O material é borato de ítrio e alumínio. Então, esse é um material então, que é muito tem conhecido Q2. e tem uma resposta não linear muito alta. Tá, legal. Obrigado. Nada, professor. Bem, então essa aqui foi a demonstração desses efeitos não lineares nos lasers aleatórios. Vou falar agora um pouco da investigação desses lasers no contexto da mecânica estatística. E mostrar que, além dos lasers aleatórios, essa análise pode ser estendida aos lasers convencionais. Então, o problema clássico da mecânica estatística é o problema do caminhante aleatório. Então, se a gente realizar N experiências, você solta o caminhante e mede a distância depois de um determinado tempo da posição dele, final, vamos chamar assim, para a posição inicial, e realizar isso aí, essa experiência várias vezes, se a gente fizer uma distribuição de probabilidade para essas distâncias, vai dar para a gente uma distribuição gaussiana, está associada à soma de variáveis aleatórias, e esse resultado, essa convergência para essa distribuição gaussiana, é dada pelo teorema central do limite. E que existem problemas onde esses passos de distribuição, eles podem ser passos longos e raros. Então, isso aí vai dar origem a eventos raros e a distribuição de probabilidade deixa de ser gaussiana. Então, isso é um problema interdisciplinar. Descrevem, em geral, fenômenos estocásticos, como animais procurando por comida, a mobilidade humana e até mesmo a magnitude de terremotos. Então, a primeira demonstração das distribuições de Levy para lasers aleatórios foi feita nesse trabalho, onde, essencialmente, os autores investigaram as flutuações que são intrínsecas dos lasers aleatórios, flutuações de intensidade, para um regime de ganho abaixo do threshold, aí a gente tem uma distribuição gaussiana, e um regime de ganho acima do threshold. Então, eles mostraram essa cauda mais longa, que é característica das distribuições de Levy. Então, isso aí pode ser analisado pela análise assintótica dessa distribuição, onde no limite de x grande, a gente tem que a distribuição
pode ser aproximada por essa expressão, e esse alfa é o parâmetro de ordem que indica se a distribuição é do tipo Levi, se for menor que 2, e se é gaussiana, se esse parâmetro for maior ou igual a 2. Então, esse aqui é um outro trabalho muito interessante, porque os autores fizeram as experiências e a simulação, nesse caso, a simulação de Monte Carlo, e eles observaram, analisaram com detalhes essas distribuições de probabilidade para os lasers aleatórios. Então, aqui, para um regime abaixo do threshold, isso aqui são os espectros simulados, e aqui as distribuições de probabilidade, considerando várias realizações experimentais sob as mesmas condições iniciais. Então, vejo que a distribuição é gaussiana, caracterizada aqui por esse parâmetro alfa igual a 2. Aí, aqui, para uma energia de excitação ligeiramente acima do threshold, então, vejo que o espectro muda completamente, onde a gente tem esses picos no espectro, são chamados também de spikes, e eles estão associados àqueles fótons que ganharam a competição pelo ganho. Porque nesse sistema, o ganho não é infinito, é finito, e aí pode ser que um modo, que seria um fóton em um determinado comprimento de onda, percorra uma trajetória no meio difuso e seja mais amplificado do que outros. Então, esses fótons estariam associados aos eventos raros que vão mudar a distribuição de probabilidade de gaussiana para uma distribuição do tipo Levi. Então, realizando essa simulação ou a experiência muitas vezes e analisando a distribuição de probabilidade para as intensidades, a gente tem essa cauda longa, que é característica da distribuição de Levi. E aumentando a energia de excitação além do threshold, ou muito além do threshold, a gente tem aqui uma suavização dessas flutuações, desses spikes, que é considerado devido à superposição dos muitos modos do sistema. Então, quando a gente tem muitos modos superpostos, isso aí acaba inibindo esses eventos raros de um modo percorrer uma determinada trajetória e ser mais amplificado do que outros. E aí, como consequência, a gente tem um retorno da distribuição de probabilidade para o regime gaussiano. Aqui a gente tem a transição gaussiana, Levi e gaussiana. Certo? Isso aqui é resumido nessa figura, onde a gente representa pelo parâmetro alfa. Então, veja que abaixo do threshold, também aqui no comecinho é 2. Aumentando o ganho além do threshold, a gente tem essa transição para o regime gaussiano e o retorno, a transição para o regime de Levi e um retorno para o regime gaussiano em energias maiores. E os autores investigaram também a influência do livre caminho médio nessas transições. Então, para um livre caminho médio grande, a gente tem essa transição bem caracterizada. Quando se diminui o livre caminho médio, então aqui para 4 unidades, vejam que, independentemente da energia de entrada ou do ganho, a distribuição é sempre gaussiana. Isso aí está associado a essa superposição dos modos que inibe, de muitos modos no sistema, que inibe a ocorrência desses eventos raros, né? Que caracteriza a distribuição de Levi. Então, ainda em Recife, a gente analisou essas distribuições de Levi, juntamente com a teoria de vidro de spin, mais especificamente para mostrar a quebra da simetria de réplica, mas nessa apresentação eu vou ficar concentrado aqui nas distribuições de Levi. Aí a gente fez era um sistema de nanopartículas com neodímio, a gente fez a caracterização usual do laser aleatório e investigamos as flutuações de intensidade. Então, nas nossas experiências, cada pulso do laser de excitação, sob a mesma energia de entrada, corresponde a uma realização independente do experimento, porque o tempo entre um pulso e outro é mais do que suficiente para que os íons relaxem e restabeleçam as condições iniciais. Então, era de se esperar que, se a gente está mantendo as condições de entrada do sistema idênticas, a gente teria N réplicas ou N resultados idênticos. Mas não é bem assim, então está aqui a caracterização do laser aleatório pela largura meia altura e a intensidade de saída. Então, se a gente considerar uma energia abaixo do threshold, eu vejo que isso é verdade, né? Esses espectros de saída são praticamente idênticos. Essa flutuação que a gente vê é o ruído do sistema de aquisição de dados. Então, para uma energia aqui de excitação no threshold, eu vejo que de um evento para o outro, a gente pode ter uma flutuação muito grande no espectro de saída. E aumentando a energia de excitação, a gente tem
uma suavização dessas flutuações e está associado àquele regime de flutuação gaussiano, tá? Que seria gaussiano, Levi e um retorno para o regime gaussiano em energias de excitações maiores. Então, nesse trabalho que a gente fez em Arapiraca, a gente investigou essas distribuições de Levi para um laser convencional. E uma das motivações é que existia a demonstração em sistemas desordenados com ganho, que é o caso do laser aleatório, e esses autores mostraram também os voos de Levi para um sistema desordenado sem ganho. Então, aqui, essencialmente, eles fizeram uma mistura apropriada de partículas com diferentes tamanhos. Então, quando a luz atravessa uma partícula dessa maior, é como se ela estivesse dando um passo longo, né? Caracterizaria aqueles passos longos e raros do problema do caminhante aleatório. Então, eles analisaram aqui a transmitância do material, e aí, por análises teóricas, eles determinaram uma expressão para a transmissão do material. Então, se o material apresenta essas distribuições de Levi, ou os voos de Levi, ele vai ter que esse parâmetro aqui, alfa, na expressão da transmitância, muda. O que eles mostraram é que essa transmitância está associada aos voos de Levi para a luz, nesse regime difuso sem ganho. Então, aqui a gente, essencialmente, pegou um laser convencional, um laser de Néel de Miyagi, de nanosegundo, 1064 nanômetros, e fizemos a caracterização desse laser. Um laser convencional, gente, e aí a gente manteve, de uma realização para outra, as condições experimentais idênticas. Nesse caso, era essencialmente controlar o atraso entre o kill switch, o instante que ele abre, e o disparo da lâmpada. Então, a tensão aplicada à lâmpada é a mesma, independentemente do ganho do sistema. Então, a gente controla o ganho aqui por esse atraso, ou delay, né, entre o kill switch e o disparo da lâmpada. Então, a gente aumenta o ganho da direita para a esquerda aqui. Diminuindo o delay, vejam aqui a intensidade de saída, vejo que a gente tem um aumento aqui dessa intensidade, caracteriza a transição do regime de emissão espontânea para o regime de laser. Aí aqui a gente tem uma medida das flutuações de intensidade, então medido aqui pelo desvio padrão relativo. Então vejam que no threshold do laser, essas flutuações são muito mais pronunciadas do que quando a gente está abaixo ou bem acima do threshold. E aqui é o parâmetro alfa, que caracteriza-se o regime gaussiano de Levi para os diferentes delay ou os diferentes valores de ganho. Então, vejo que a gente tem uma transição aqui de um regime gaussiano para um regime de Levi e um retorno para esse regime gaussiano. Aqui a gente ilustra os espectros de saída para um ganho aqui abaixo do threshold. Então, vejo que cada disparo da lâmpada é uma réplica aqui. Eu vejo que de uma realização experimental para outra, sobre as mesmas condições experimentais, as condições de entrada, os espectros são idênticos. Se a gente olhar a flutuação de intensidade, a distribuição de probabilidade dessas flutuações de intensidade, dá uma distribuição gaussiana. Quando a gente está aqui no threshold do laser, então vejam que, assim como no laser aleatório, né, a gente tem flutuações muito grandes, de uma realização experimental para outra, sobre as mesmas condições iniciais, e a distribuição de probabilidade para essas flutuações de intensidade são dadas por essa cauda longa, que caracterizam a distribuição de Levi. E um ganho maior, correspondente a esse ponto aqui, vejam que as flutuações foram minimizadas, e a gente tem um retorno da distribuição de probabilidade para o regime gaussiano. Então, a gente simulou... André, rapidinho. Como é que é o sistema experimental aí? Aqui foi bem simples. Essencialmente, a gente pegou a luz de laser, espalhou com material para espalhar a luz e coletou com o espectrômetro. Então, o espectrômetro estava sincronizado com o laser para que para cada disparo do kill switch, um espectro só fosse aquisicionado. Certo? Aqui a gente não consegue ver aqueles spikes, porque a resolução do espectrômetro que a gente usou é muito ruim. Ele é da ordem de 2 nanômetros. Aí não tem resolução, porque se a gente fosse ver algum spike nesse sistema, a gente precisaria da resolução aí da ordem de 0,01 nanômetros, pelo menos. Certo, beleza.
Então, aí, para a gente fazer a simulação, nós consideramos inicialmente o sistema de equações de taxa, que aquele mesmo para o laser aleatório, sendo que aqui, como é um laser convencional, não tem espalhamento conforme os fótons se propagam no material. Então, será um meio amplificador com ganho, naturalmente com ganho, e aqui são os espelhos que na simulação a gente considerou espelhos parcialmente refletores. Então, o quão maior for a refletividade desses espelhos, maior vai ser esse parâmetro τ2, que é o tempo de residência dos fótons nesse sistema. Então, utilizando como guia esse sistema de equações de taxa, nós consideramos inicialmente que todos os íons, que existe uma densidade de íons N0 excitados. Então, o próximo passo é o da emissão espontânea, porque uma vez que o íon relaxa, como eu falei, uma fração desses íons vai contribuir com fótons aqui na cavidade. Então, fótons podem sair, ser criados em outras direções, ou mesmo em outras transições dos íons de neodímio, incluindo as relaxações radiativas e não radiativas. Então, por isso que a gente inclui esse parâmetro beta, para levar em conta isso aí. Então, esse parâmetro que vai de 0 a 1, na nossa experiência, nós consideramos ele baixo, menor que 0,1. Então, aí, na simulação de Monte Carlo, uma vez que um íon é excitado, ele pode criar fótons aqui na cavidade. Uma vez que ele criou um fóton nessa cavidade, a frequência ou o comprimento de onda desse fóton é escolhido, porque a transição não é apenas um comprimento de onda, né? Sempre existe uma distribuição de comprimento de onda ou de frequência. A gente sorteava esse comprimento de onda do fóton de acordo com a distribuição de Cauchy, né? E, além disso, a direção dele a gente também não sabe qual é. Então, a gente introduziu variáveis aleatórias para levar em conta essa direção do fóton. Poderia ser para a direita ou para a esquerda, né? Então, uma vez que um fóton foi criado em uma determinada direção, ele vai se propagar na rede até chegar nas bordas. Então, esse aí seria o análogo para a gente do processo de difusão do laser aleatório. Mas, à medida que ele se propaga na rede, ele pode estimular outros íons a relaxar e criar fótons idênticos a ele. Aí entra o processo de emissão estimulada. A gente coloca uma regra para levar em conta esse processo de emissão estimulada. E aí, quando ele chega nas bordas, a gente também dá uma probabilidade para ele sair do sistema ou retornar. Essa probabilidade está associada à refletividade dos espelhos. Então, uma vez que o fóton saiu, o que a gente faz é contar o número de fótons em cada comprimento de onda. Ele já não participa mais do processo. Então, a simulação termina quando todos os fótons escapam do sistema. Bem, então, aqui são os resultados da simulação. Então, considerando a refletividade dos espelhos nula, a gente não tem a realimentação para a ação laser. Então, nesse caso aqui, a gente tem um estreitamento do espectro, conforme a gente aumenta o ganho. Isso está associado à amplificação da emissão espontânea. Então, nesse caso, as distribuições de probabilidade, então, para cada valor de ganho e de refletividade dos espelhos, a gente fez a simulação várias vezes e analisou a distribuição de probabilidade para a flutuação de intensidade aqui na frequência central. Então, aí a distribuição é sempre gaussiana, independentemente do ganho, como era esperado, né? Uma vez que a gente só tem a amplificação da emissão espontânea. Considerando a refletividade de 30%, né? A refletividade baixa, então vejo que aumentando o ganho do sistema, a gente sai de um regime onde os espectros são bem comportados, né? No sentido que eles são suaves, para um regime onde os espectros apresentam aqueles spikes, que estão associados aos eventos raros, né? Então, algum modo, em um determinado comprimento de onda, conseguiu ser mais amplificado do que outros. Então, isso pode ser devido ao tempo que ele permaneceu na rede, que foi maior, e assim como a competição entre esses módulos, né, pelo ganho do sistema. Então, ele ganhou a competição. Então, vejo que a distribuição de probabilidade muda do regime gaussiano para um regime de Levy. Aqui a energia é um pouco maior, continua nesse regime de Levy. Aumentando a refletividade dos espelhos, então vejam que a gente sai do regime gaussiano para o regime de Levy, e aqui ele já mostra uma tendência de voltar para esse regime gaussiano. Então, eu não tinha falado, mas a gente determina o valor desses parâmetros, dos parâmetros alfa, né, ajustando essas expressões, que são
expressões mais funcionais, as distribuições de probabilidade. Então, está aqui o valor do parâmetro alfa, em função do ganho do sistema, para diferentes refletividades dos espelhos. Então, para uma refletividade nula, dentro dessa faixa de ganho explorada pela gente, a distribuição foi sempre gaussiana, né? Caracteriza por esse parâmetro alfa próximo de 2. Então, ele não vai ser exatamente 2, que é uma simulação. Aí, seguindo outro trabalho da literatura, a gente considerou gaussiano quando o alfa aqui está acima de 1,8. Senão, a gente precisaria refazer a simulação muitas vezes, mas o tempo computacional para isso é grande. Então, infelizmente, não deu para fazer tantas vezes quanto a gente queria. Então, para uma refletividade baixa, de 0,3, então vejam a transição do regime gaussiano para o regime de Levy. Aumentando a refletividade, a gente saiu do regime gaussiano para o regime de Levy e teve esse retorno para o regime gaussiano, que, fazendo a analogia com os lasers aleatórios, a gente pode dizer que está associada à superposição espacial e temporal dos muitos modos disponíveis no sistema, ou excitados no sistema, o que inibe que, de algum modo, seja muito mais amplificado do que outros. E aí, com a refletividade alta, aqui próximo de 100%, vejam que a transição foi sempre do tipo gaussiana. Então, muito semelhante ao que a gente viu nos lasers aleatórios, onde lá, quando a gente tinha um livre caminho médio baixo, não existia essa transição de regime gaussiano para um regime de Levy, né? A distribuição era sempre gaussiana. Então, aí a gente faz a analogia entre a refletividade dos espelhos e o livre caminho médio dos fótons de um laser aleatório. Quanto menor o livre caminho médio, seria o equivalente de a gente considerar uma refletividade dos espelhos alta, porque a gente está aprisionando os fótons no meio amplificador por mais tempo. André? Sim, professor? Por exemplo, quando você está com esse espelho aí a 50%, né? A duração do pulso, ela chega a ser suficiente para dar mais uma volta na cavidade, ou ganha tão alto que ele fica meio kill switch. Ele está no kill switch, né? Então, aqui, professor, a gente fez a simulação já considerando uma densidade de íons N0 no estado excitado. Certo. Então, a gente poderia pensar que excitou o laser, né, com um pulso curto. Então, o pulso da ordem de nanosegundos. Então, para os íons de neodímio, é como se a gente já estivesse colocando toda uma população inicial N0 no nível superior da transição laser. Certo. Porque a duração do pulso, sendo da ordem de 10 nanosegundos, é muito menor do que o tempo de relaxação espontânea dos íons desse sistema. Não, mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. A duração do pulso que sai da cavidade, ela é suficiente para o laser dar mais de uma volta na cavidade? A duração é assim, professor. Você já viu alguma coisa do tipo ver no domínio do tempo a correlação entre modos? Por exemplo, você vê uma repetição em 2L da cavidade? A gente viu isso, professor, numa experiência que foi feita em Recife, onde a gente estava fazendo uma analogia dos modos de um laser convencional com os espinhos do sistema magnético. Certo. Então, lá a gente viu uma transição do regime laser para o regime de mode locket espontânea. Certo. Então, lá foi até o Albert quem realizou essa medida. Ele conseguiu, de fato, ver essa correlação, né, entre a separação temporal dos pulsos. Certo. E o que acontece aí? Só de curiosidade, como é que ela aparece na correlação? Aparecem picos, né, com um espaçamento bem determinado no regime temporal. Certo. Aqui, a gente não tem nenhum mecanismo na simulação, né, que faça esse sincronismo de fase. Então, aqui legal. Um detalhe é que a gente está considerando a luz como partículas. A gente está desconsiderando os efeitos de interferência. Tá legal. Então, aí, respondendo, professor, a duração do pulso de saída é maior
muito maior do que o tempo de trânsito dos fótons na cavidade. Na cavidade, tá legal. Então, é por isso que aparecem essas correlações entre, né, um tempo de volta na cavidade, né? Isso. Ok, obrigado. Fala, professor. Bem, então aí a gente fez essa analogia entre a refletividade dos espelhos e do laser convencional e o livre caminho médio da luz no laser aleatório. Aí, para finalizar, gente, eu gostaria de falar dessa excitação não convencional do neodymium, 1064 nanômetros, que foi um trabalho que a gente fez também aqui em Arapiraca. Então, os neodymium, embora emitam radiação muito bem, em torno de 1060 nanômetros, eles não absorvem. Se a gente pegar essa setinha aqui e inverter, não existe nenhuma transição ressonante partindo aqui do estado fundamental. Se a gente olhar o espectro de reflectância difusa dessas nanopartículas com neodímio, então vejo que em 1064 nanômetros não tem nenhuma transição de absorção. Né? Então, a princípio, esse material é transparente a esse feixe em 1064 nanômetros. Porém, o que a gente mostrou é que, excitando nesse comprimento de onda, a gente pode ter conversões ascendentes de energia, onde a energia do fóton gerada é maior, a energia do fóton em entrada. Hoje a gente tem várias emissões aqui no visível, já no infravermelho próximo, aqui é o laser de excitação. E aqui as conversões descendentes, que vai de 1.100 nanômetros até 2.000 nanômetros. Essa foi o que a gente conseguiu medir. Então, a configuração experimental é parecida com aquela que eu usei na UFPS, sendo que aqui em Arapiraca a gente substitui o laser por um laser de neodymium contínuo, operando em 1064 nanômetros. Tá? Aqui o espectrômetro e aqui um medidor de potência. Como a gente não tem os polarizadores, a gente controlou a potência do laser pela corrente elétrica de excitação da lâmpada. E aí, para cada valor de corrente, a gente media a potência correspondente. E aqui a gente também monitorou, nós observamos um aquecimento das nanopartículas induzido pelo laser, tá associado às relaxações por fônon, ou seja, as relaxações não radiativas por fônon. Então, nós monitoramos essa temperatura com o auxílio de uma câmera térmica. Então, aqui são alguns espectros para uma determinada potência. Então, a gente desbloqueia o laser de excitação e coleta vários espectros na saída. A gente vê aqui algumas emissões em torno de 900 nanômetros, 880 e 750. Aqui é uma representação no mapa de cores. Então, as emissões principais são essas três aqui. Né? E aqui as intensidades em função do tempo. Então, vejam que o sistema leva um certo tempo para atingir o estado estacionário. E a gente entende que a absorção de fótons leva à emissão de fônons, que leva ao aumento da temperatura. Então, como a excitação é não ressonante, ela envolve a aniquilação de fônons de rede. Então, quanto maior for a temperatura, mais efetivo vai ser essa excitação. Então, aqui uma potência de excitação ligeiramente maior. Então, vejam que as transições já começam a ficar mais nítidas. E ainda a gente tem aquele comportamento de atraso que implica que é devido a essa sequência de eventos. Aí, veja, aqui a gente está com 0,95 watts, aumentando para 1,05. Vejam que a gente tem uma mudança muito grande no espectro de fotoluminescência. E esse processo ele leva um certo tempo para acontecer. Então, aqui está representada a temperatura das nanopartículas. Então, acho que a gente tem um ponto de inflexão, o que indica uma mudança no regime de excitação. E aí vejam que o espectro muda bastante, né? Então existe aqui um determinado instante onde essa mudança é abrupta, ou seja, tem um threshold para que isso aconteça. Né? Então tem uma redistribuição pronunciada e a gente tem aí as emissões em diversos comprimentos de onda. Então aqui são as intensidades em função do tempo. Então novamente notem que coincide com esse ponto de inflexão, a gente tem uma mudança de regime e essas emissões aqui, principalmente 750 nanômetros, ficam bastante intensas. Né? E essas outras, em comprimentos de onda maiores, vejam que existe um certo atraso para que elas sejam detectadas. Então, aumentando, além desse ponto de threshold, dessa potência de threshold, a potência de excitação, então notem que algumas emissões aqui crescem e depois diminuem. E como eu vou explicar mais para frente, está associada à excitação dos níveis que estão acima dos níveis responsáveis por essas emissões. Então, aqui, a emissão em 880, ela cresce, diminui um pouquinho, 808 e 750 nanômetros. Enquanto as outras
correspondem a essas emissões de UV visível, elas só crescem aqui. Então, isso aqui seria uma rota de transferência de energia usual para explicar esses mecanismos. A gente está com a excitação não ressonante, com transições partindo do estado fundamental, mas, ao mesmo tempo, esse feixe de excitação é ressonante com a absorção do estado excitado. Então, a gente pode ter essa excitação não ressonante com a aniquilação de fônon de rede para completar a transição, assim como a excitação térmica do estado fundamental para esse primeiro nível, depois aí de onde a gente tem a absorção de estado ressonante, que vai popular esse nível, que é o responsável por essa emissão aqui em torno de 880 nanômetros. Então, com o aumento da temperatura do material associado às relaxações por fônons, a gente pode ter excitação térmica desse nível para esses outros que estão acima. Daria essas emissões aqui, né, em 808 e 750 nanômetros. Então, a rota comumente observada para o usina ginaldímio é essa transferência de energia, conversão ascendente de energia, Auger, onde um íon, nesse nível, transfere energia para um íon vizinho, que também está nesse nível. Então, um íon é promovido para um nível superior e o outro é promovido para um nível inferior, de onde ele relaxa para o estado fundamental por fônons. Então, esse íon promovido para esse nível, ele vai relaxar para o estado fundamental, emitindo radiação visível, né, que corresponde a essas emissões mostradas. E é possível ter também absorção de estado excitado partindo desse nível, que vai dar uma emissão azul, nós também observamos. E aquelas emissões de infravermelho que eu mostrei anteriormente, elas partem desse nível aqui. Ó. Então, desse nível para esse daqui vai dar uma emissão em 1.300 nanômetros, e desse daqui para esse aqui eu acho que é 1.800 nanômetros. Mas, seguindo essa lógica, isso aí não explicaria por que a gente tem uma absorção tão pronunciada dessa radiação em 1.064 nanômetros. E nem tão pouco explica aquele comportamento de threshold. Então, nós recorremos ao mecanismo de avalanche de fótons para explicar os nossos resultados. Então, aqui a gente tem o feixe de excitação, cuja seção de choque de absorção, estado fundamental, é baixa, né? Porque não é uma transição não ressonante, e é muito baixa comparado com essa seção de choque de absorção de estado excitado. Então, o íon de neodímio pode ser excitado tanto por essa a transição, né, com a participação de fônons, quanto com essa aqui, com a excitação por fônons de fundamental para esse nível. Então, esse é um processo muito pouco provável. Então, uma vez que o íon está excitado nesse nível, ele pode interagir com o íon vizinho e transferir energia. De uma forma tal que o primeiro íon relaxa para esse nível 4I15,5 e o segundo íon é promovido do estado fundamental para o nível 4I15,5. Então, pela proximidade com os níveis inferiores, é esperado que esses íons relaxem de forma não radiativa por fônons e muito rápida. Eles podem relaxar para o nível 4I13,5, depois para o 4I15,5, e uma vez que eles estão ocupando esses níveis, a gente tem que o feixe de excitação é ressonante com essa transição, que é uma absorção de estado excitado. Então, vejam, de um íon que estava inicialmente excitado nesse nível por um processo pouco provável, agora a gente vai ter dois íons. Então, esses dois íons podem interagir com dois íons vizinhos no estado fundamental para promover, depois dessa sequência de eventos, 4 íons para esse nível. Então, esses 4 vão dar origem a 8, 16, e aí desencadeia o mecanismo de avalanche de fótons. André, desculpa interromper. Sim. André, Sim, professor? a excitação aqui é pulsada, né? Não, professor, é contínua. Ah, tá Nesse bom. caso é CW. Tá bom, tá bom. Isso é importante, né? Uhum. Então, vejam que nesse processo, né, a gente tem muitos fônons participando dessas transições. E as relaxações por fônons vão levar ao aquecimento do material. Isso aqui é uma representação da avalanche de fótons. Né? Um íon inicialmente excitado promove 2, que vai promover 4, e assim sucessivamente. Certo? Então, o nosso material satisfaz os requerimentos necessários para a avalanche de fótons, que é a seção de choque de absorção do estado fundamental ser muito menor do que uma seção de choque de estado excitado. Então, nosso material inicialmente é transparente ao feixe de excitação, e com o desencadeamento da avalanche, ele proporciona emissões intensas. E uma evidência é essa forma em S
da curva de potência de entrada e de saída em função da potência de entrada que eu vou mostrar aqui. Então, aqui são as intensidades em 880 nanômetros e 810. Esse é o primeiro nível que é populado, gente. Então, que é o nível 4F3,5. Com o aquecimento do material, a gente tem a excitação térmica para o nível 4F5,5, cuja relaxação para o nível fundamental dá essa emissão de 810 nanômetros. Então, observem que o processo segue um comportamento praticamente linear, que está em escala log-log, e esse N indica o número de fótons envolvidos no processo. Então, em uma determinada potência de threshold, a gente tem um aumento desses coeficientes angulares, que é característico da avalanche de fótons. Em potências maiores, a gente tem uma saturação que está associada à redistribuição de população. Então, vejam também que a temperatura das nanopartículas que foram associadas às relaxações por fonos aumenta bastante. Então, isso indica o aumento da absorvância do material ao feixe de excitação. Então, nós explicamos as nossas observações experimentais por aquele processo de transferência de energia e o aquecimento induzido, né, no material vai promover a excitação térmica desse nível para os níveis superiores. Então, um processo de escala, né? Desse nível está esse e assim sucessivamente. Até mesmo aquelas emissões mais energéticas, o que justifica aquele atraso que a gente vê na emissão correspondente a esses níveis com relação, por exemplo, a do 880, né, que parte aqui do nível 4F3,5. Então, a gente modelou esse sistema por um conjunto de equações de taxa para os níveis principais envolvidos no processo. Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu acho que é uma explicação bem tediosa, né? Mas, em resumo, acho que o ponto principal aqui é a gente considerar que um íon nesse nível 2, que é o 4F3,5, interage com o íon no estado fundamental. Então, veja que tem um menos aqui, né? E um menos aqui. Então, isso vai diminuir a população desses dois níveis. Isso vai promover dois íons para esse nível 1, já considerando as relaxações por fono. Inicialmente seria para esse nível, a gente já colocou direto aqui para o nível 4,5 íons. Então, esse é um dos ingredientes que vai nos dar a avalanche de fótons. E o outro é a absorção de estado excitado, né? Cujo feixe de excitação é ressonante com essa transição e não ressonante com a transição partindo do estado fundamental. Então, aí a gente descreve todos os acoplamentos térmicos, como é usual para quem trabalha com esses materiais, com os íons terra-zara, né? E o ponto principal é explicar o comportamento de threshold. E aí a gente mostra que aquela relaxação cruzada é fundamental. Então, com ela, a gente tem o comportamento em S da intensidade de entrada de saída, em função da intensidade de entrada, e se a gente desconsiderar aquela relaxação cruzada, a gente tem esse comportamento monótono. Então, para concluir, a gente mostrou efeitos não lineares em lasers aleatórios, novos efeitos, né, que foi geração de segundo harmônico, a geração de soma de frequência e a amplificação paramétrica. E aí nós mostramos as distribuições de Levy em lasers aleatórios e em lasers ordenados, onde a gente fez uma analogia entre a refletividade dos espelhos de um laser ordenado com o livre caminho médio dos lasers aleatórios. E realizando a excitação não convencional do íon de neodímio em 1064 nanômetros, nós mostramos que essa excitação é possível, né, por um mecanismo de avalanche de fótons, e aí proporciona emissões intensas, tanto de conversão ascendente quanto conversão descendente, e a gente vê aplicações em termometria óptica pela redistribuição de população e imagens super resolvidas. Então, esse tema de avalanche de fótons foi muito estudado no passado e agora ele está voltando à tona, onde nesse trabalho recente, os autores mostraram que o desencadeamento da avalanche de fótons em íons de túlio permitiu a obtenção de imagens super resolvidas. Então, com resolução da ordem de 70 nanômetros, utilizando a configuração de um microscópio confocal. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês. E aqui é uma lista de pessoas que vem nos ajudando, né, a montar o nosso laboratório aqui em Arapiraca, além das agências de fomento.
Obrigado, pessoal, pela atenção. Eu estou disponível aí a responder as dúvidas. André, muito obrigado aí pela sua apresentação. Já temos aí uma pergunta de Cid e o restante da plateia. Fiquem à vontade aí para fazer pergunta no chat, ou então abrir o microfone para perguntar diretamente. Cid, por favor. André, foi muito boa a apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre Obrigado, essa última experiência. A Avalanche deve ser muito sensível à concentração de íons, né? Você chegou Isso, a fazer um estudo sim, de concentração aí? essa experiência, professor, a gente fez com as nanopartículas estequiométricas. Tem uma quantidade de neodímio muito alta, né? E o neodímio faz parte da estrutura. Mas a gente já iniciou o estudo variando a concentração de neodímio, porque o Lauro tem aquele conjunto de amostras, que é o IAB, onde ele substitui o írio pelo neodímio. Sim. Ele consegue variar desde zero de neodímio até 100%. A gente essas experiências estão em andamento e os resultados preliminares mostram que para concentrações baixas a gente não tem a avalanche. E a gente entende que a separação entre os íons é grande o suficiente para que não ocorra de forma efetiva a transferência de energia entre eles, que é fundamental para o desencadeamento da avalanche. Desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Só porque eu queria perguntar ainda dentro dessa daí. Qual que é a concentração de neodímio que você falou? Acho que eu perdi, não sei. Talvez eu não tenha falado antes. Eu acho que está da ordem, eu posso me certificar depois, é da ordem de 10 a 21 íons por centímetro cúbico. Então é bem alto, né? É muito alto. Uma característica dessas amostras estequiométricas, com muito neodímio, é que elas ficam roxas. Isso por conta da grande absorção que o neodímio tem, principalmente em 580 nanômetros. A gente já consegue ver que é muito alto. E esse cristal, ele, de certa forma, tem uma eficiência quântica que é considerada anômala. Porque para os cristais estequiométricos, isso para o cristal, tanto para as partículas, é esperado que, aumentando a concentração, a gente diminua a eficiência quântica do sistema pelo fenômeno de concentration quench. Mas esse material tem essa característica, ele tem uma eficiência quântica relativamente alta, que é de 0,3 ou 30% para esse nível 4F3 Obrigado. Nada. Cid? Eu tenho mais outra pergunta. Nessa concentração, ou seja, você tem 100% então de neodímio aí, né? Uhum. Então, o processo OG não é importante, não? O processo de conversão ascendente, né, professor? Agora veja, professor, deixa eu pegar aqui a gente desconsiderou esse processo porque o primeiro nível que é excitado com esse comprimento de onda é o nível 4F3 Então vejam que aquelas emissões que seriam devidas a esse processo OG, elas não aparecem. Elas só aparecem de forma pronunciada quando a gente tem a população desses níveis superiores. Então é por isso que a gente está considerando aqueles acoplamentos térmicos como sendo os responsáveis. O processo OG existe, mas não é pronunciado nesse material. É uma coisa que eu esqueci de comentar, nessa primeira experiência, quando a gente mediu a temperatura com a câmera térmica, a gente pegou o valor médio da região excitada. E essa determinação não é muito precisa. Então, vejo que a temperatura média aqui foi para 260 graus. Se a gente pegar a temperatura máxima na região excitada, essa temperatura pode passar de 1000 graus. Então, é um aquecimento muito pronunciado. Né? Então, inicialmente, a gente não tem absorção e com o desencadeamento, ela se torna bastante pronunciada. Então, aí nesse regime de temperatura, é factível, né, de a gente considerar essas excitações térmicas como sendo os mecanismos responsáveis pela população desses níveis. Então, a gente vê as emissões na sequência, né? Então, primeiro desse nível, depois desse, depois desse, depois desse. Se fosse AUGE, essas emissões deveriam aparecer simultaneamente com a população do nível 4F3 Uhum.
Certo, certo. Uhum. É interessante. Eu lembro esse processo de fotoavalanche é um processo que foi estudado muito antigamente, né? E que ficou perdido na literatura aí. Eu lembro de várias experiências feitas por uma gente lá da Universidade de Lyon, que era Marie-France Jobel. Inclusive tem um trabalho de referência dela, acho que é de 99, que é bem interessante, 99 é 2001. Eles chegaram a estudar alguma emissão laser baseada em fotoavalanche? Tem, professor, tem estação laser, fotoavalanche, acho que principalmente com Túlio, certo? Aqui, o que a gente tentou fazer foi uma amplificação de um laser, né? Então, a gente está excitando a amostra em 1064 nanômetros para desencadear a avalanche, e a gente excitou também em 808, porque uma vez que esse nível está populado e o estado fundamental está perdendo população, a gente poderia ter que esse laser em 808 funcionaria como uma semente, e aí a gente teria a amplificação dele. Sendo que, infelizmente, isso não acontece. O que acontece, o que a gente está vendo é que é possível desencadear a avalanche com esse laser de 808, mas com a estação em 1064. Né? Então, o laser em 808 essencialmente estaria aquecendo o material e aí facilitaria essa população inicial desse nível, tanto por esse processo quanto por esse outro. Né? A população do nível 4,11,5. Então, okay. Talvez, eu não sei se a gente excitar aqui em cima, né, com talvez 580, a gente consiga ver amplificação dessa semente no meio difuso. Professor, tem um trabalho com a avalanche de fótons e geração de laser. Eu acho que foi isso que eu entendi da pergunta do professor Cid. Sim, existe, Emanuel. O Emanuel participou dessa experiência. Falei no começo, ele foi aluno nosso, né? Agora está no mestrado aí na UFPR. A pergunta é se existe, Emanuel, na literatura, algum trabalho que mostre com laser a ação laser avalanche. Pela excitação por avalanche de fótons. Sim. Ou então, né, a avalanche junto com a geração de laser. É o aleatório convencional, né? Mas... tem para convencional. Porque no convencional você consegue selecionar qual é o canal que vai funcionar como laser. Né? Então, essencialmente é mudar a refletividade dos espelhos. Aqui a gente não tem esse controle. Né? Então, e nesse regime que a gente está trabalhando, o tamanho das nanopartículas, a gente está no regime Mi, onde a seção de choque é praticamente a mesma para qualquer comprimento de onda. O que vai determinar qual é a transição que laser, lá no caso do laser aleatório, é a seção de choque de emissão estimulada mesmo, a transição. Ok. Tem mais um comentário. Uhum. É o seguinte, naquelas experiências feitas aqui no Recife, a gente não tinha tentado muito para controlar a distância média entre os grãos do pó, né? Não, a gente não controlou. Pois é. Isso parece ser uma coisa crítica, né? Então, Sim. Você agora, quando está fazendo as experiências, você está fazendo isso? A gente não é um controle preciso, professor. A gente mantém uma compactação do pó no suporte, mas não é criticamente controlado. Mas, de fato, é interessante, porque a gente muda até a difusão de calor no sistema. O calor é fundamental aqui. Pode ser interessante. O Davidson lá de São Paulo, lá do laboratório da Luciana, fez uma experiência de laser aleatório relativamente recente, 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, e aí ele passou a trabalhar de uma forma diferente. Ele preparou um coloide e depositou esse coloide sobre um substrato. Então, os grãos, eles ficam lá no coloide, eles ficam... Aí, dependendo da concentração do coloide, você tem um controle disso aí, né? Pode ser uma coisa interessante a fazer. Isso, de fato, de fato. Uma coisa que a gente fez recente, professor, está submetido à aplicação,
foi desencadear a avalanche aquecendo o material. Então, para isso, a gente fez a caracterização daquela curva de intensidade de saída, em função da intensidade de entrada, e escolheu potências abaixo do threshold. Então, como a população inicial desse nível é por processos dependentes da temperatura, então a gente aquecendo, a gente favorece, né, a promover uma população mínima para esse nível e conseguir desencadear a avalanche. Então, essa é uma experiência que os resultados foram submetidos à publicação. Tá bom. O laboratório, então, está existindo, com bom resultado. Professor. Estamos já luta aqui, né? Tá. Obrigado. Excelente apresentação, viu, André? Aprendi bastante. Obrigado, professor. Muito legal mesmo. Fiquei muito bem impressionado. Tomara que você convença o Lúcio a trabalhar nisso também. O professor Lúcio tem um trabalho, né, de avalanche. Eu estava pensando aqui, como é que um laser mode lock comporta-se abaixo e acima do threshold? Um laser que é feito para entrar em mode locking, será que ele apresenta um spiking também na transição, né, laser e abaixo e acima do threshold? Né? Abaixo não vai ter, professor, porque abaixo a gente só tem o processo de emissão espontânea, né? Quando a gente faz a consideração de vários íons, vai dar sempre um comportamento médio e a flutuação que a gente vai devido ao sistema de aquisição de dados. Mas acima, sim, né? Então, mais especificamente na região do threshold, a gente tem uma instabilidade grande. Que a gente, no caso do laser que a gente tem aqui, que pode operar em mode lock, pode ser até mesmo a falha de manter as mesmas condições, né? Porque a gente tem aquela questão do sistema de refrigeração, de manter o cristal numa temperatura bem fixa, né? Não, eu estava pensando no meu laser, que é passivo, que não tem esses problemas, né? Certo. Esse que eu estava pensando aqui. O obturador saturável que vai fazer ele modulocar mesmo, então pode ser que hajam coisas interessantes aí também. Eu fiquei pensando nisso, por isso que eu fiz a pergunta do modulock ali. De fato, muito legal. Vale a pena investigar. Mas eu aprendi muito, viu, André? Obrigado. Muito legal mesmo. Anderson, tem mais outra pergunta para o André. Fique à vontade, André provavelmente viu esse trabalho aí que nós publicamos aí esse ano passado, ou foi esse ano já? A ideia era o seguinte, eu fiquei não fiquei muito satisfeito com o fato de que você tem essa mudança do laser abaixo do threshold, satisfazendo distribuição gaussiana de probabilidade de flutuação, Levy, e depois volta a ser gaussiana de novo. Então, eu disse lá para o processo em torno do threshold, que dá esse Levy, tem a ver, então, com efeitos de Q3, né? Que a gente já viu isso aí. Mas quando você está muito acima do threshold, então você espera não linearidade de ordem superior. Então, eu chutei isso aí para o pessoal aí da mecânica estatística, o Antônio Murilo, o Ernesto, etc. E aí eles disseram, vamos então fazer medidas de um número muito maior de pulsos para a gente ter estatística para procurar, então, desvios dessa distribuição gaussiana acima do threshold. E, na verdade, eles encontraram, ou seja, foi feita experiência aí com, não me lembro quantos pulsos, cada ponto seria, cada espectro era tirado 150 mil espectros, uma coisa assim. E aí eles tiveram dados suficientes para fazer estatística, então eles comprovaram que realmente acima do threshold, a partir de certo ponto, você tem efeitos de ordem superior, em particular de Q5. E a distribuição deixa de ser gaussiana. A distribuição é um outro tipo de distribuição, que tem um nome de um fulano aí, um russo aí. Flechel, se eu não me engano. Né? Não, é Israelev. Distribuição de Israelev. Certo. Então, isso parece ser uma coisa, eu diria, universal. Ou seja, claro, né? Se você tem muito mais fótons bombeando o sistema, você tem que ter não linearidade de ordem superior. E eles encontraram. Então, essa conclusão de que é gaussiana, Levy e gaussiana de novo, não é intuitivo, né? Ou seja, não há nenhuma razão para ela voltar a ser gaussiana de novo. Então, isso pode ser um efeito de estatística somente.
Então, com paciência, gastando as lâmpadas do laser de excitação, né? Fazendo experiência muito longa, então a gente pode encontrar desvios. Deixa de ser gaussiana, passa a ser Israelev ou qualquer outro nome estranho aí que a gente não tem muita familiaridade. Sim, sem dúvida, professor. No nosso caso, principalmente da simulação, né, a gente não considerou essa interação não linear entre os modos. Então, as nossas transições são devidas essencialmente à competição dos modos pelo ganho do sistema. Mas você veja que você tem essa interação, né? Por exemplo, quando a gente viu que você tem a transição de fase para spin-glass, tipo spin-glass, o hamiltoniano que define lá é o hamiltoniano de que 3. Aí, sem dúvida, se considerar essas interações não lineares, aí pode dar surgimento a essas outras distribuições estatísticas. Isso. Mas isso é só uma observação, porque eu atualmente estou muito focado nessas não linearidades de ordem superior. Elas rendem muito. Bom, Anderson, eu paro por aqui. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que já foram sanadas todas as dúvidas, né? André, então, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o convite. Realmente foi uma apresentação muito, muito instrutiva. E eu agradeço. Eu que agradeço, mano. Estou muito feliz para mim estar apresentando aí para vocês aí do Departamento de Física da UFPR. E parabéns pelo trabalho em Arapiraca, né? Ou seja, depois você já tem resultados aí e tal. Muito bom. Estamos na luta aqui, professor. Estamos na luta. Laboratório muito bom, né? Sim. Uhum. Professor, a gente tem sorte, né? Porque a gente está com poucos recursos, mas aí, como eu falei, o professor Anso, o professor Cid, no Geosuporte Inicial, o professor Arthur lá do Instituto de Física em Maceió, deu para a gente o Quantronics dele. Embora tenha 32 anos, o laser, ele está funcionando como novo. E a gente conseguiu aquele laser, o Q-Switch de alta energia por pulso, num projeto CT Infra. Então, foi uma aquisição de fato nossa. Uhum. Muito bom. Tá bom, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, então.